Bom, Bom dia, bom dia. Dante. Inicialmente quero lhe parabenizar pela excelente palestra e dizer Obrigado. assim, aquela coisa, né? Nada acontece por acaso. Hum, Essa palestra vem no momento que o que você tem colocado realmente tem feito muita sensibilização no cotidiano das minhas atividades hoje. Só para você ter uma ideia, eu queria só resgatar algumas coisas importantes que eu também sou professor, né? Em alguns momentos de atividades práticas em sala de aula, eu constatei que os alunos, de tão escravos da tecnologia, eles deixavam de conhecer a formação da base daquele trabalho, porque já achava tudo pronto dentro de um app, dentro de um celular, era só apertar um botão. sim. Isso foi realmente uma realidade muito, teoricamente, chocante, que isso foi em 2003, né? Mas você vê como a tecnologia tem avançado tanto, e a gente vê aí os exemplos, principalmente Steve Jobs não conversava com os filhos, ele conversava com os filhos por e-mail. E às vezes, quando sentava para reunir a família, cada um da família era um celular e um conversando com o outro numa mesa de jantar. Então você vê como realmente essa humanização hoje está afetando a mente das pessoas. Mas o que eu gostaria de acrescentar, assim, testemunhos importantes que eu trago aqui para vocês e para todos, se você me permite. Eu trabalhei numa empresa que o gestor financeiro, às segundas-feiras, das 8 às 9 horas, ele reunia todas as lideranças e colocava textos para a gente ler e debater no ambiente de trabalho. Então, como toda segunda-feira, normalmente as pessoas não gostam, né? Já chegam estressadas do trabalho, preocupadas, que segunda-feira vai ser chata, toda segunda-feira é chata. Com essa atividade, ele tornava os gestores muito mais humanizados, alegres, motivados dentro da empresa. Então, isso era uma higiene mental fantástica, que às vezes uns chegam da segunda-feira cansados por ter se divertido muito no final de semana, mas tem outros que chegam estressados, porque o final de semana foi de problema de família, problema de doença, essas coisas. Então, eu achei fantástica essa experiência, né, que eu queria compartilhar com vocês. A outra também foi uma empresa que eu trabalhei, que todas as quintas-feiras, das 10 às 11, por uma decisão do diretor superintendente, todos os gerentes e gestores que tinham atividade de decisão participavam de aulas de inglês dentro da instituição, porque achava que os gestores tinham que ter a mente aberta para aprender outras línguas, e a maioria das atividades técnicas da empresa era em inglês, então os gestores tinham que ter o conhecimento da língua para poder se aprofundar mais, né? E outro fato interessante também que você colocou aí é que o ser humano realmente precisa da saúde da alma, né? Eu pertenço à igreja messiânica há 5 anos, e um dos ensinamentos da igreja messiânica diz assim: nós somos o prolongamento dos nossos antepassados. Toda vez que a gente faz a gratidão, faz o bem, admira o belo, a gente está alegrando a nossa alma e a alma dos antepassados, né? E, para graças a Deus, nesse momento agora de pandemia, eu nunca li tanto livro na minha vida. Porque eu não fiquei somente trabalhando em home office, não. Eu fiquei lendo muito, porque o livro abre a mente nossa. O livro, como você colocou, o livro faz a gente viajar e refletir em muita coisa que nós estamos vivendo e o que a gente quer viver. Eu trabalho muito, eu sou consultor financeiro, eu sou contador, economista, tenho uma especialização em finanças e administração hospitalar, né? E já fui gestor hospitalar nos últimos 25 anos, sendo diretor executivo de vários hospitais pelo Brasil, inclusive no exterior. Então, você vê como a leitura abre a mente nossa para a tomada de decisão, para a gente ser mais firmes e mais humanitários dentro das nossas empresas. Então, eu queria agradecer esse espaço aí e lhe parabenizar mais uma vez. Obrigado, Erasmo. Muito legal as tuas considerações. Eu acho que, de fato, apesar de toda essa dinâmica desumanizadora que a gente vem vivendo, né, dessa ditadura da tecnologia, assim por diante, né, a gente tem alguns movimentos de resistência, a gente tem alguns, graças a Deus, né, algumas exemplos assim disruptivos e que eu acho que inevitavelmente vão ter que ser cada vez mais e melhores, né? mais amplos assim por diante, porque de fato, quer dizer,
a gente já está percebendo que nós estamos chegando já no limite, né? Perfeito, perfeito. Nós estamos chegando no limite mesmo dessa desumanização, né? E acho que tem algo que, quando a gente trabalha numa lógica desumanizadora, há algo dentro de nós, que é justamente essa alma, né? Que quando ela começa a ser comprimida, começa a ser exprimida, ela tende a reagir. Ela tende a reagir, assim como o corpo também reage, né, a uma pressão que vem de fora. Da mesma forma, essa pressão desumanizadora necessariamente vai gerar. E é por isso que a gente tem falado tanto de humanização, essa palavra está tanto na moda, e eu tenho um certo assim, cautela, né, porque eu acho que as pessoas estão um pouco, na melhor das boas vontades, às vezes usando e abusando da palavra humanização, do conceito de humanização, né, e de repente qualquer iniciativa, por exemplo, no âmbito empresarial, como colocar puff, ou videogame, assim por diante, né? Geladeira com cerveja, assim por diante, já seria humanização. E a humanização, a gente sabe, vai muito, muito além disso, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, e é por isso que eu tenho justamente procurado estudar e procurado, enfim, estruturar as nossas propostas com uma base filosófica, antropológica muito, muito consistente, né, para a gente oferecer uma proposta de humanização que venha ao encontro das reais necessidades, e não só de uma perfumaria, de uma maquiagem humanizada, que infelizmente é o que a gente vê muito por aí, e que no final das contas só escamoteia o problema, né, e não resolve efetivamente. Mas eu acho muito legal esses testemunhos que você traz aí. E é justamente isso, né? Quer dizer, a literatura ela tem esse poder mesmo, né? Esse poder fundamentalmente humanizador de abrir a mente, ampliar, né? E nesse ponto eu cito de novo aqui o Montesquieu, que dizia que a humanização é a ampliação da esfera da presença do ser. Toda vez que a gente faz experiências de ampliação, né, a gente, de certa forma, está respondendo a uma dinâmica, respondendo a uma necessidade da nossa própria alma. Né? Porque chega um certo momento na vida em que o nosso corpo tende a diminuir. Não é isso? Verdade. Ele vai se contraindo. Mas a alma, ela é exatamente o contrário. Ela tem um processo de ampliação. Né? Então, assim, se a gente não permite com que a alma vá se ampliando, né, a gente vai se diminuindo. Se a gente vai se diminuindo, a gente vai se desumanizando. Se a gente vai se desumanizando, a gente vai adoecendo. Né? E o adoecimento da alma é a pior forma de adoecimento que a gente pode experimentar. Muito obrigado, Erasmo. Beleza. Muito bom. Beleza. O Dante, tem uma pergunta do Sérgio Lontra, e ele está sem acesso ao microfone. Ele diz assim, ó, primeiro que a tua palestra é instigante, e ele pergunta para você se você conhece alguma experiência ou bibliografia sobre laboratório de leitura para aluno de ensino médio para escola pública. Sim. Então, recentemente, né, depois que eu publiquei o meu livro, A Literatura como Remédio, o livro assim, tem vendido surpreendentemente bem, né? O que me deixa muito feliz. Não que isso me deixou mais rico, porque você sabe que livro no Brasil não deixa ninguém mais rico, mas o livro, a primeira edição se esgotou em 6 meses. Atualmente a gente está na segunda reimpressão, né? Não deu tempo ainda de fazer uma segunda edição, nós estamos na segunda reimpressão, então eu calculo mais ou menos aí que tenha vendido já para mais de 6.000 exemplares, né? De 6 a 6.500 exemplares. Que para o Brasil, eu fiquei até surpreso, é quase um best-seller. Então, assim, isso me deixa muito feliz, né? Ao mesmo tempo mostra que há um movimento, que há um interesse muito grande em relação a isso. E recentemente, há mais ou menos um ano atrás, eu recebi um e-mail de uma professora de escola pública da periferia de São Paulo, que tinha lido o meu livro, era uma professora de literatura, ela tinha lido o meu livro, e ela ficou profundamente instigada, profundamente emocionada com o livro, e ela fez uma espécie de uma adaptação, porque no livro Literatura como Remédio eu descrevo a metodologia, né?
ela fez uma adaptação da metodologia para trabalhar com os alunos dela dentro de sala de aula. E ela teve um resultado tão impressionante, né? Muito próximo daquilo que eu venho trabalhando no âmbito acadêmico e corporativo, que ela acabou fazendo um mestrado na USP sobre a aplicação do laboratório de leitura na escola pública. Na verdade, ela é professora do ensino fundamental, se não me engano, agora é do 7º, 8º ano do ensino fundamental. Eu fiquei muito, muito feliz com essa resposta, né, com esse desdobramento, e ela, inclusive, me convidou para ser da banca de examinadora, né, do mestrado dela. Isso aconteceu agora em julho, foi a defesa, ela saiu muito bem, o trabalho ficou muito bonito, e isso está abrindo agora uma perspectiva, né, de levar essa experiência do laboratório de leitura para a escola básica, né? E eu gostei da pergunta do Sérgio, porque esse tem sido uma das frentes mais importantes para mim, né? Quer dizer, porque às vezes a gente tem o seguinte, a gente usa o laboratório de leitura para corrigir problemas, né? Ou desvios que foram acontecendo ao longo de uma formação que vai desde o ensino básico, passando pelo ensino médio, chegando até o universitário, que é distorcido, né? Um ensino baseado mais do que na formação, na formatação. Infelizmente, no Brasil e de maneira geral no mundo, né, a educação ela não é formativa, ela é formatativa. Você formata as pessoas para que elas funcionem do jeito que tem que funcionar, na lógica do mercado, na lógica ideológica e assim por diante. E os resultados são esses que a gente está vendo, né? Então, nesse sentido, eu penso que experiências como o do laboratório de leitura possa abrir um campo para se pensar numa educação de aspecto formativo e não formatativo, né? Ou seja, de uma experiência em que a gente, desde criança, né, seja convidado a fazer essa experiência estética e reflexiva. Imagina se a gente pensasse numa escola cuja base não seria mais a tecnologia, mas seria as humanidades. A literatura, as artes, né, as viagens. Imagina, né? A tecnologia ela continuaria sendo utilizada, mas num sentido muito mais humanizado do que ela vem sendo utilizada hoje. Porque a gente estaria cuidando, em primeiro lugar, de formar cidadãos, de formar seres humanos, que depois atuariam em áreas técnicas, em áreas administrativas, em áreas de gestão, e assim por diante. O mundo a educação está de ponta cabeça, né? Primeiro a gente forma o robozinho, certo? E aí depois a gente quer que ele seja criativo, que ele seja humanizado, que ele seja empático. É um contrassenso. Legal. O Dante, o Sérgio está perguntando se você pode citar o nome dessa professora. Posso. O nome dela é Luciana de Paula. Legal. Eu acredito, inclusive, que a dissertação de mestrado dela já esteja disponível na base de teses da USP. Né? Bacana. Eu não me lembro agora exatamente o nome do trabalho dela, mas é alguma coisa como literatura e humanização e tal. Ela justamente mostra como ela aplicou o método do laboratório de leitura numa experiência de sala com alunos do ensino básico. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui, já caminhando para a visão corporativa, né? O André diz assim, parabéns pela provocação, e ele pergunta, qual é a chave para os líderes das organizações entenderem que a humanização é um investimento e não abraçar árvores como muito gosta de fazer? Então, muito boa pergunta, André. Eu acho que isso é uma questão assim extremamente importante. Eu agora acabei também de escrever um livro que estava para ser lançado agora, no mês de setembro e tal, mas foi adiado o lançamento em função da pandemia. E é um trabalho que eu escrevi com um aluno meu de doutorado, que é o Alexandre Serafim, que ele é engenheiro
e gestor, né? Ele é CEO de uma indústria farmacêutica, né? Ele me conheceu através do laboratório de leitura lá na Casa Arca e se encantou pela proposta. Hoje ele é diretor de uma empresa multinacional, chama-se Ferring Pharmaceuticals, né? E ele é meu maior cliente também, né, da responsabilidade humanística. Frequentemente a gente faz o laboratório de leitura com a equipe dele, com os líderes e assim por diante. E a gente escreveu um livro chamado Responsabilidade Humanística, um novo modelo de humanização no mundo corporativo. Eu acho que provavelmente em fevereiro, março do ano que vem, a gente deva fazer o lançamento. O livro está pronto, está lá no Prelo, vai ser editado pela Alta Books, em parceria com o Capitalismo Consciente, né? E é onde a gente discute fundamentalmente esse conceito de responsabilidade humanística. O que é a responsabilidade humanística? Ela é um desdobramento de um processo de tomada de consciência, né? Que começa lá atrás, né? Quando os capitalistas começaram a perceber que se eles focassem única e exclusivamente na produção e no lucro, eles iam se autodestruir. Pensa o que era o começo da Revolução Industrial, né? Em que aqueles capitalistas estavam totalmente interessados na produtividade e na lucratividade. Depois eles começaram a perceber que eles não podiam submeter os empregados, os funcionários, assim por diante, a uma dinâmica de trabalho insana. Pensa o que era a Inglaterra, por exemplo, no século XIX, onde você empregava crianças e mulheres e onde as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, sem direito a férias, sem fim de semana e assim por diante. Surgiu o conceito de responsabilidade social. Ou seja, de que o empresário ele tem que se responsabilizar pela vida daquelas pessoas, né? E aí começou toda uma questão de desenvolvimento das leis trabalhistas, né, da tomada de consciência de que a empresa não pode ser um espaço de escravização, né? Mais recentemente, né, uma outra tomada de consciência foi a ideia da responsabilidade ambiental ou da sustentabilidade, né? Começou muito incipientemente, né, quando falaram assim, não, as empresas têm de se responsabilizar pela sustentabilidade, ou seja, de que aquilo que eu produzo, né, não contribua para a degradação do ambiente, né, para o efeito ecológico. E o que há 40, 30 anos atrás parecia uma coisa absolutamente absurda, né, que não tinha nada a ver com o mundo corporativo, hoje já é um valor incorporado. Todas as empresas fazem investimento na questão da sustentabilidade e perceberam o retorno disso, né? Até do ponto de vista de marketing. A responsabilidade humanística, ela vem um pouco na sequência, e aí eu estou falando, já que a gente está falando muito aqui de alma e tal, eu costumo também traduzir a ideia de responsabilidade humanística com a ideia de sustentabilidade da alma, que está relacionado com aquilo que eu estava comentando aqui agora. A empresa, infelizmente, ela é hoje um espaço de produção de doença e ela tem que se rever como um espaço de produção de saúde. Isso é a tomada de consciência de responsabilidade humanística, ou seja, a necessidade de investir, né, na formação humana, não só profissional, né? O Erasmo deu alguns exemplos interessantes, assim por diante. Acho que hoje é indiscutível o fato de que a gente tem que investir na formação profissional dos colaboradores e assim por diante, mas não pode ficar só no aspecto profissional, tem que ir para o aspecto humano, dessa saúde da alma, né? Hoje, o mundo corporativo, ele envolve, né? Pensa hoje o que é um colaborador de uma empresa no âmbito corporativo, assim por diante. Quer dizer, 24 horas o cara está dependendo daquilo, né? A vida dele, né, está profundamente marcada por isso. Então, se não for a empresa que for oferecer para ele um espaço de desenvolvimento do ponto de vista humano, quem é que vai oferecer, né? E por que vale a pena oferecer? Porque oferecendo esse crescimento humano, esse desenvolvimento humano, você está investindo na saúde daquela pessoa. Na saúde no seu sentido mais amplo e mais integral, né? Então, evitando com que ela adoeça,
que já é uma grande coisa, mas não só que evitando aquela doença, mas promovendo o crescimento humano daquela pessoa, né? No sentido de que ela se desenvolva no autoconhecimento, no conhecimento do mundo, no conhecimento do humano. Isso vai fazer dela uma pessoa necessariamente mais proativa, mais criativa, né? Eu tive uma experiência interessante, por exemplo, de aplicar o laboratório de leitura com um grupo de líderes da área da Natura. Foi uma das primeiras empresas onde eu apliquei o laboratório de leitura. E foi muito interessante porque a gente colheu muitos resultados do ponto de vista, olha só, de inovação. Um dos caras que participaram, um dos gestores, dos líderes da área de inovação, ele me comentou assim o seguinte, né, que ele tinha adorado aquela experiência. A gente estava lendo lá, se não me engano, o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, né, que fala sobre beleza. E é, obviamente, a Natura, uma empresa que lida com a questão da estética, da beleza, aquela coisa toda. Ele falou assim, Dante, isso aqui foi extraordinário. Eu nunca imaginei que um livro e um debate sobre o livro pudesse suscitar tantas ideias inovadoras. Porque a gente faz assim, ó, o nosso gestor coloca a gente dentro de uma sala, nos dá todos os equipamentos possíveis e imaginários e fala assim, inove. Mas vou inovar a partir do quê? Inovação pressupõe repertório. Repertório, né, é formação humana. É literatura, é cultura, é filosofia, é história, né? E isso está faltando de maneira bastante efetiva no mundo corporativo, né? Então, acho que não sei se eu respondi aí a questão que o André traz, mas que eu acho que é muito interessante. Eu acho que as empresas estão tomando consciência disso. Eu vejo isso como um movimento que tem um futuro gigantesco, assim como já teve a questão da responsabilidade social e a questão da responsabilidade ambiental, a sustentabilidade. Eu vejo que o próximo investimento, o próximo passo, a próxima tomada de consciência no mundo corporativo é o conceito de responsabilidade humanística. É o investimento na sustentabilidade do indivíduo, da alma, né, das pessoas. Raimundo, me permita só fazer uma complementação. Por favor, Rafaela. Primeiro, professor Dante, muito obrigada. Foi uma manhã incrível, assim, de grande conhecimento. E ampliou aí a minha percepção em relação aos projetos relacionados a essa questão de humanização. Eu sou Rafaela Rosa, sou da Playcipa. A Playcipa é uma empresa de gestão ocupacional. Nós trabalhamos com medicina do trabalho há 25 anos. Então, a gente vem acompanhando exatamente todo esse processo de entendimento das empresas em relação à questão dos requisitos legais, a cumprimento de requisitos legais para promover a saúde e também a necessidade da mudança disso no entendimento da liderança, da sensibilização dos líderes empresariais de entenderem exatamente o que o senhor colocou aqui nessa manhã inteira, que é o cuidado que a gente precisa ter com a saúde das pessoas, porque a OIT e a OMS, já há 2 anos atrás, já sinalizavam que o maior número de afastamento das pessoas do trabalho em 2020 seria por problemas de saúde mental. E com a pandemia, isso acelerou muito mais a chegada, né, a conquista, infelizmente, a conquista desse número e desse ranking. Então, o que a gente trabalha muito nas empresas, a questão da saúde integrativa e o entendimento de que a saúde ocupacional tem que ser um suporte para as empresas, para as lideranças, para o RH das empresas, no cuidado com a saúde do colaborador, não só como entendimento de ausência e validação se o funcionário está apto ou inapto para exercer uma atividade, mas é um conjunto de questões que precisam ser desenvolvidas na empresa para cuidar disso. Quando o André D'Ameto colocou aí a questão de abraçar a árvore, quando a gente fala de humanização na questão da saúde, e a gente quer cuidar da saúde não só com aquele conceito, né, de ausência de doença, mas de uma forma integrativa, cuidando da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, do desenvolvimento humano, da saúde financeira, que tanto impacta a questão de acidentes e doenças, também ligadas ao trabalho. Enfim,
é só para reforçar a importância do que o senhor está colocando aqui, um especialista que há tanto tempo vem pesquisando isso e, assim, a nossa dificuldade ainda hoje de conseguir sensibilizar as lideranças para esse cuidado. Isso é o que a gente tem feito diariamente, todo esse tempo, e eu falo que a gente trabalha realmente de uma forma independente do tamanho da empresa. Pode ser uma startup com 2 funcionários, 3 pessoas ali trabalhando, mas a importância da saúde e de cuidar da saúde dessas pessoas de forma integrativa é fundamental. É isso, é só uma colocação. Obrigada pela manhã. Eu que agradeço, Rafaela, muito legal e eu acho que vai muito ao encontro mesmo dessa realidade que a gente está vivendo, né? E eu acho que o que você pontua é muito importante. O grande desafio é a sensibilização dessa temática, o mostrar, a gente está um pouco, talvez no mundo corporativo, um pouco, de certa forma, limitado e um pouco acomodado em certos procedimentos, em certos costumes e hábitos, principalmente no âmbito do RH, né, dos recursos humanos, né? E o grande desafio um pouco como eu comentava com vocês no começo, é sair da caixinha. E o que a gente está propondo é o seguinte: discutir humanização é uma coisa muito séria, né? Justamente como o André falou, a gente não cair nesse estereótipo de ficar abraçando árvore, né? Ou então colocar geladeira com refrigerante e cerveja, né, na sala de descompressão, né? Humanização vai muito, muito além disso. Isso significa, humanização significa eminentemente investimento na formação humana das pessoas. Na humanização no sentido enquanto formação humana. E aí eu acho que a experiência com a literatura, a experiência com as artes, com as humanidades, ela tem mostrado ser um caminho extremamente promissor e efetivo nesse sentido. Obrigado, Rafaela. Legal, Érica. Olá, posso dar meu testemunho? Josimar, só um minutinho, deixa a Érica falar, em seguida você, pode ser? Pode. Érica? Parabéns, Dante, adorei, realmente é uma manhã muito gratificante. E eu tenho uma pergunta. Quando você disse dos alunos, naquele momento em que eles, na experiência sua dos alunos, e quando você fala do mundo corporativo, na questão da humanização e pela experiência que você tem, você acha que no sentido do que as pessoas estão, elas desconhecem, ou é porque elas estão resistentes àquilo que não está focado com tecnologia ou com um sucesso profissional? O que você acha? Eu acho, Érica, ambas as coisas, né? Eu acho que é uma mistura um pouco perversa de todas as coisas, né? Por um lado, do desconhecimento mesmo, e isso é algo que deriva, como eu acabei de me referir há pouco aqui, deriva de uma formação deficitária, de uma formação básica, né? Na minha maneira de entender, totalmente distorcida, de uma educação básica que está fundamentada na ideia de que o que você está formando são técnicos, né? Pessoas que vão operar no âmbito do mercado, no âmbito da sociedade, e não são pessoas pensantes, né? Não são pessoas que estão, digamos assim, sendo preparadas para terem um desempenho, para terem um protagonismo do ponto de vista humano, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Advém justamente de que essa desqualificação de tudo aquilo que diz respeito ao aspecto humanístico, ela já começa na própria escola, né? E muitas vezes na própria família, né? Justamente porque não se cultivou o hábito, não se percebeu a importância e assim por diante. E, por outro lado, né, uma hipervalorização desses aspectos técnicos, desses aspectos mercadológicos, desses aspectos, digamos assim, tecnológicos, né? E eu acho que a gente está
isso acaba criando meio que uma espécie de um círculo vicioso, perverso mesmo, né? De alienação. E o resultado disso, né? Por exemplo, na área da saúde, né? Se observa fundamentalmente em que a gente tem, hoje em dia, o que você mais vê aí é Dr. House. Né? Sabe o Dr. House, aquele seriado, né? Então, o cara, ele tem uma expertise técnica incomparável. Você hoje tem recursos técnicos, científicos que você nem sonhava ter em décadas atrás, por exemplo. Né? Só que por detrás desses recursos técnicos e científicos altamente sofisticados, o que você tem? Você nada mais tem do que apêndices de máquinas, né? Então, assim, e isso tem resultado num paradoxo, quer dizer, a gente nunca teve tanto recurso, a gente nunca teve tanto conhecimento, assim por diante, e, no entanto, os resultados que a gente tem na saúde, né, não são compatíveis com aquilo que, a princípio, se promete. Onde é que está a falha? A falha não está no conhecimento científico, nem na capacidade técnica, a falha está nas pessoas. Porque o médico já é incapaz de compreender as pessoas. Porque o médico não é um mecânico de pessoas. E as pessoas não são carros que você simplesmente pode trocar peça e fazer um diagnóstico eletrônico e vai estar tudo funcionando. Né? Nós somos muito mais complexos. Nós somos algo extremamente maiores do que um conjunto de sistemas e de órgãos. E, infelizmente, a formação nas áreas de medicina e na área da saúde, de maneira geral, infelizmente, são muito tecnicista. É uma formação muito tecnicista. Então, assim, você aprende fisiologia, você aprende microbiologia, você aprende uma série de questões todas, mas depois você acha que as pessoas funcionam, né, daquele jeito. Só que as pessoas são muito mais do que aquilo. É óbvio que nós temos sistemas, é óbvio que a gente tem toda uma questão física, biológica que é inegável, mas o ser humano não pode ser reduzido a uma máquina. Né? E a nossa formação, infelizmente, ela ainda está muito cartesiana, né? Ela está muito ainda focada nessa perspectiva mecanicista do ser. Né? E quando você tem uma visão meramente tecnicista, obviamente, o resultado será pífio, será lamentável. Né? E é por isso que a gente vê tanta gente reclamando, né, que apesar do médico ser altamente qualificado, especialização nisso, especialização naquilo, né, e você fala assim, bom, mas ele nem me examinou, mas ele nem me perguntou, ele nem falou comigo, né? Ele nem percebeu, em última análise, traduzindo, que eu tenho uma alma. Né? Então, assim, fundamentalmente, eu acho que o grande problema tem sido esse, e essa sensibilização, né, ela é fundamental. Né? E como é que a gente resolve isso? Né? A gente é um trabalho hercúleo, né? E é um trabalho um pouco de... Agora, eu acredito, não só acredito, mas tenho constatado, fundamentalmente, que apesar dessa crosta de desumanização que a gente vive lá dentro das pessoas um coração, entendeu? A alma está lá, né? E a grande questão é como você encontrar os meios de penetrar, né? De penetrar e despertar, né? Algumas estão mais sensíveis, outras, infelizmente, estão muito menos sensíveis. Então, as respostas vão muito em função desse grau de sensibilidade que a gente encontra nas pessoas. Mas, de maneira geral, eu tenho percebido assim que, aos poucos, a gente vai... As pessoas estão tão doentes, né? As pessoas estão tão embotadas, assim por diante, que um pouco que você faz, às vezes, explode, sabe? Como se fosse uma fístula, assim, como se fosse uma coisa assim, um abscesso, né? Que você rompe e, a partir daquele momento, vem toda... Eu, inclusive, tenho muitas vezes problemas, não problemas, mas assim, encontro situações muito afetivamente muito fortes nas experiências de laboratório de leitura. Pessoas que, de repente, de uma hora para outra, começam a manifestar sentimentos, afetos, que estavam lá guardados a vida toda. E que, de repente, por causa de uma palavra, por causa de uma situação de um personagem, ou por causa de que alguma outra pessoa falou, desperta. E isso é muito bom. A gente tem que, obviamente, saber como lidar
com essas situações e tal, mas eu acho que a gente está num momento propício, apesar de tudo. Nós estamos num momento propício e temos que investir nisso, porque é esse mesmo o caminho da nossa cura, porque senão fica muito difícil. Tá bom? Obrigado, Érica. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado, Érica. Creusimar? Olá. Dante, obrigada pela sua vida, pela sua produtividade, que é muito importante mesmo. Eu quero dar um testemunho do que aconteceu com um grupo agora na pandemia, e foi em cima do seu projeto, tá? Bem no auge da pandemia, nós fomos convidadas por uma amiga, foi aquela coisa contagiante. Mais ou menos um grupo de quase 40 mulheres, onde começamos a ler um livro juntas. E a maioria delas não sabiam nem ligar o computador ou entrar numa plataforma, nada. E começou daí a leitura desse livro. E todo dia, às 5 da manhã, a gente pulava da cama para esse encontro, para ler juntas, para discutir, e aí gerou a partilha de cada uma, gerou assim, um aprofundamento em determinados assuntos, começamos a trabalhar os pilares da nossa vida. Eu sei que nós estamos no segundo livro, continuamos ali firme, os 40 grupos, a gente já está terminando esse segundo livro, mas já com saudade, não vamos querer parar, porque a princípio seria para aquele período crítico da pandemia. Esse grupo ele tem mulheres de vários locais, muitas dos Estados Unidos, daqui de Fortaleza, do Brasil todo, pessoas que não se conheciam, foram chamadas através de uma live e aí juntou ali esse pequeno grupo. Só que a transformação dessas mulheres é incrível. Dentre eles, muitos casamentos foram, sim, reconstruídos ali já nesses 70 dias que nós estamos juntas. Produtividades, pessoas que se sentiam improdutivas, já mudou totalmente a sua mente. E outras já começaram a contagiar outras pessoas. Aqui em Fortaleza, nós formamos um grupo para... todo sábado, visitar os moradores de rua, porque teve um crescimento muito grande aqui na cidade. E aí, esse grupo leva um lanche para esses moradores de rua e tentam conversar com eles, dar um pouco de calor humano para eles ali. Então, isso aí está fazendo toda a diferença. Por outro lado, eu também participo de um grupo que são as Mulheres do Brasil. E as Mulheres do Brasil, elas trouxeram uma pessoa que até é da Bahia, que não é uma mulher, mas é um homem que tem um projeto muito lindo, a Solidão Solidária, e eu fui convidada para regularizar a instituição que seria o suporte dessa instituição, desse projeto da Solidão Solidária. A Solidão Solidária é um grupo que ele vai trabalhar com esses moradores de rua, traz eles para o lado da arte, do teatro principalmente, e ali ele começa a conviver com pessoas normais e tem uma transformação de vida. E nós conseguimos juntar esses dois grupos, uma parte do grupo dessas mulheres e esse projeto das Mulheres do Brasil. E aí tem pessoas de várias especialidades, tem a nossa líder do Mulheres do Brasil, uma defensora pública, que ela já tem mais facilidade de regularizar a situação de vida dessas pessoas, moradores de rua que não têm documentos, eles nem recebem o benefício do governo porque não tem documento, não tem um smartphone para poder solicitar aquela ajuda. Então, assim, tem muitas pessoas carentes. E isso é tudo através da leitura de livros que a gente vai crescendo. Então, assim, foi um milagre que aconteceu nesse grupo e que a gente está tentando expandir para outros. Mas, assim, começamos de uma forma muito inocente. Esse teu laboratório, ele pode até vir para o nosso grupo e a gente aumentar
aumentar mais pessoas e a gente até, de alguma forma, aperfeiçoar, sim, a nossa atuação, né? Fazer alguma coisa mais estruturada. Então, parabéns, sim, e isso é muito importante hoje, viu? Obrigado, Creusimar, e parabéns para você também por essa iniciativa, né? E a gente, assim como esse caso que você relata, tenho também tido, claro, até em função do meu livro e no sentido que a gente vai se projetando aí, o trabalho vai ficando mais conhecido, muitas pessoas vêm dando testemunhos, né, de situações semelhantes a essa que você falou, né? Esse poder transformador, esse poder humanizador, agregador da literatura, né? O que eu acho que tem, assim, como você acabou de falar, né? Eu acho que o que tem, assim, de interessante e de específico do laboratório de leitura é que ele se estruturou enquanto uma metodologia, né? Uma metodologia que hoje está descrita, está estruturada e está estudada, avaliada até do ponto de vista científico e tal. E eu tenho agora, inclusive, desenvolvido já faz alguns anos um curso de formação de coordenadores de laboratório de leitura, lá na Casa Arca. Já são mais de 20 pessoas formadas, né? E essas pessoas já estão atuando, algumas delas atuando diretamente comigo, através das iniciativas corporativas que eu tenho, outras atuando na própria universidade, no desenvolvimento de pesquisa e com grupos, por exemplo, não só de alunos, mas de pacientes, né? Eu tenho trabalhos riquíssimos. Se alguém tiver interesse também, pode acessar o site do CEF, no Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né? CEHFI, da Escola Paulista de Medicina, e tem lá um link para produção científica, e lá tem todas as teses, dissertações, artigos científicos, né? Trabalhos, por exemplo, em que a gente aplicou o laboratório de leitura com grupos de pacientes com psicopatologia grave, pessoas que estão trabalhando com grupos de terceira idade. Tem até o Ricardo Mitucci, que está aqui nos acompanhando, que é meu assessor e também é meu aluno, e está fazendo um trabalho belíssimo com aplicação do laboratório de leitura com mães de crianças com deficiência. Então, assim, a gente tem aplicado e observado o desenvolvimento do laboratório de leitura em vários cenários, em vários contextos. E acho que a grande virtude aí do laboratório tem sido justamente essa estruturação que você falou, Creusimar, essa dinâmica metodológica que a gente já testou e retestou e que está ancorada, está fundamentada numa base teórica e numa base filosófica, antropológica bastante consistente. Mas parabéns aí pela sua iniciativa e continue, porque a literatura é um santo remédio. Legal. A gente está chegando próximo já do nosso tempo. A gente tem o Ronaldo e a Rosângela. E com o Ronaldo e a Rosângela, a gente vai fazer a conclusão, tá? Tá bom. Bom, Dante, é muito prazer. Eu sou Ronaldo, eu falo do Rio. A minha formação é análise de sistemas, tecnologia. Eu estou anestesiado, né? Acho que essa é a palavra, né? Foi maravilhosa as suas colocações essa manhã. Eu cancelei aqui um encontro, eu tinha que pegar a minha namorada agora, e aí, Creusimar, eu vou ter que acertar essa história com ela, porque ela estava me esperando lá e vai falar dessa, mas não consegui sair daqui. Tá? Bom, tem muita coisa para falar, vou tentar ser rápido. Acrescentando ao que a Creusimar falou, essa semana uma senhora muito bem de saúde, tem 81 anos, mas ela é descendente de alemão e ela tem um físico perfeito, e ela falou que nessa pandemia uma das grandes faltas para ela é falar, né? Então, esses grupos de encontro, de leitura, para trocar e falar, né? Ouvir outras vozes que não sejam mensagens ou vozes gravadas, áudios na tecnologia, o contato humano é muito importante. Parabéns. Bom, eu venho da parte de tecnologia e eu sempre procurei, eu sempre disse que a tecnologia não era fim nas empresas por onde eu passei, né? Ela que é a visão do meu remédio.
ela é atividade meio, né? Ela é atividade meio para que a gente consiga atingir os nossos objetivos, né? Então, isso é uma coisa que é bem legal. Outra coisa que eu sempre falei para o meu filho, um dos melhores livros que eu li na vida, né, quando ele nasceu, as crianças aprendem aquilo que elas vivenciam, né? Então, elas aprendem pelo exemplo. Então, a questão de leitura, e aí eu faço meia-culpa, seja por correria de trabalho, por não estar presente vendo, né? Hoje, o meu filho hoje tem 19 anos, Dante, e ele foi para a Alemanha sozinho, com 17, está estudando economia, né? E, se Deus quiser, vai ficar por lá e tudo mais. Mas, por conta de tecnologia e dessa padronização, né, que a educação e a economia, né, o mundo hoje faz com que as pessoas sejam obrigadas a seguir determinados padrões para serem aceitos, ou para estar na modinha e tudo mais, existe uma resistência muito grande a ler livros, né? Então, eu falo, porra, cara, vai ler, tem muita coisa interessante, pega, ouve. Só que existe um volume muito grande de informações que a gente recebe diariamente, né, de todos os canais possíveis, mas também tem muito lixo, né, muito lixo eletrônico e muita coisa superficial, né? Então, as pessoas não escrevem, as pessoas abreviam. Aí nos livros, o cara, para falar um negócio que hoje eles resumem em uma linha, às vezes 1, 2 páginas para descrever uma pessoa, um sentimento, um local, uma situação. É muito mais completo. Bom, e a minha discussão com ele tem sido na questão de leitura, né? Dele procurar ler coisas interessantes, importantes, não somente da área dele, mas como de qualquer área para ser enriquecedor. Mas tem a resistência do, pai, eu gosto de ouvir. Tem um aplicativo chamado 12 Minutos, não sei se vocês conhecem, que eles fazem resumos de livros, tá? E aí tem um áudio, né, que fala de vários livros de vários setores. E eu falei, cara, se você não gosta de ler, pelo menos pega esse aplicativo, paga aí, e você vai ouvir o resumo desses livros, que tem, e aí muitos livros interessantes de várias áreas. E aí, a verdade, a pergunta para ti é o seguinte, o que eu posso fazer para incentivá-lo mais a ler, né? E não achar que coisas fora do meio dele, né? Fora dos gostos dele, sei lá, economia, ou tecnologia, ou esporte, tudo é cultura e tudo agrega, né? O que você falou da inovação, né? Não dá para inovar se você não conhece o que existe aí fora, o que está acontecendo. Bom, é isso. Parabéns, cara. Excelente, nota 1000, amei. Raimundo, eu acho que tem que ter uma número 2 dele, tá? Só uma sugestão. Obrigado, Ronaldo. Muito obrigado aí pelas suas colocações e tal. Eu acho assim, acho que a paixão pela leitura, como qualquer outro tipo de paixão, ela é contagiosa, né? Ela é contagiosa. E eu acho que nesse sentido, eu tenho 5 filhos, né? A mais velha tem 25 e o caçula tem 15. Amanhã faz 16. Amanhã é aniversário dele. Então, e todos são grandes leitores, né? Mas o que eu percebi é o seguinte, eles não são grandes leitores porque eu fiquei falando para eles atrás deles assim, tem que ler, tem que ler, tem que ler, né? Eles leram porque acho que eles se contaminaram, se contagiaram com a minha paixão e da minha esposa pela leitura, né? Nossa casa aí, você está vendo, cheia de livros, né? É o exemplo, né? Exatamente, é o que você falou, é o exemplo. Então, assim, se tem alguma coisa que eles, quer dizer, a emoção, né? a alegria, o fato de você comentar num jantar ou num almoço, o livro que você está lendo, de um personagem, às vezes também esses recursos servem muito, né? Acho que
atualmente a indústria cinematográfica tem feito muitas adaptações, né? Então, por exemplo, eu me lembro que o Harry Potter mesmo, né? Harry Potter foi um despertador, né? Porque eles assistiram os filmes e quiseram ler os livros, e aí perceberam que os livros são mais completos e mais profundos do que o filme. Não que o filme não seja bom, o filme é bom, mas o livro é melhor. Assim também como O Senhor dos Anéis e tal. Quando você entra dentro desse mundo da literatura, você já não sai mais, né? Então, eu acho assim que não adianta a gente ficar atrás dos meninos, das meninas, falando, é importante ler, é importante ler, porque você sabe que filho faz exatamente o contrário do que a gente diz para eles, né? Então, com certeza, e com ele longe agora, eu não tenho... ele está vivendo vida própria lá, então não tem muito como fazer esse... O legal, eu acho, Ronaldo, é compartilhar, né? Então, quer dizer... se você está lendo um livro que você acha que vai interessá-lo e tal, começar a falar, né, com paixão, com interesse sobre aquilo, vai acabar despertando. E vice-versa, né? Vice-versa. A gente tem que estar muito aberto também para quando os nossos filhos trazem, né? Puxa, pai, estou gostando de tal coisa. Você está vendo aquela série? Assiste com ele, ou mesmo que ele esteja longe, né? Assiste, depois comenta e tal. E a partir daí pega os ganchos, né? Porque essa série aqui é inspirada... Eu tenho visto muitas séries hoje em dia que têm ligações assim, interessantes com a literatura, né? Então, acaba despertando o apetite para você ir para os clássicos que servir de inspiração para essas coisas mais modernas, mais contemporâneas que estão sendo propostas aí. Tá bom? Maravilha. Rosângela? Tem mais uma pergunta, né, Raimundo? É isso, Rosângela. Doutora Pape, a senhora quer falar também? Sim. Então, mais uma, Dante, mais 5 minutos só, por favor. Tá bom. Eu vou procurar ser rápida. Eu conheci o professor Dante no Laboratório de Humanidades, lá da Escola Paulista de Medicina, em 2017. E fiquei fã do programa. Fiquei muito contente de ter participado. É muito enriquecedor, porque, na verdade, a hora que a gente está comentando o livro, o nosso foi A Elegância do Ouriço. Sim. Da Barry Muriel, né? E traz para cada um de nós aflora os sentimentos que às vezes estão guardados lá no profundo da gente. E essa experiência é muito interessante e eu levo isso para comunicação, que eu trabalho na área de comunicação. E que eu tenho percebido, o professor falou, no abuso do uso das palavras, né, como a humanização, e eu reporto isso à parte da comunicação, que ela se esvaziou. Ela perdeu o sentido, porque foi muito martelada pelo marketing, e isso acabou numa poeira. Tanto que hoje eu prefiro não usar que eu sou da comunicação. Eu trabalho com linguagem, palavras, para ressignificar as palavras. Então, hoje, o que eu percebo? Que eu estou vendo aqui, que o professor falou, da parte, se a gente está com uma educação cartesiana e reducionista, isso está refletindo diretamente em como as pessoas escrevem, inclusive pequenos e-mails. Eu dou curso de escrita, tanto literária quanto para executivos, dessa parte de e-mails. Então, o que eu percebo? As pessoas, elas estão desconectadas da sua reflexão. Por isso que os e-mails, eles saem compridos e vazios. Isso reflete, na última instância, a alma das pessoas, porque elas não têm claro o que elas vão comunicar. Então, teoricamente, o e-mail é a primeira linha. A sua primeira linha é fundamental para você cativar o seu leitor. A minha formação é jornalismo, jornalista durante muitos anos. Então, essa primeira linha, as pessoas não conseguem entender por que é tão difícil ter esse raciocínio lógico. Então, intrinsecamente, a lógica, ela também faz parte
desse âmbito maior de conhecer a sua alma. Porque se você não consegue, se você não está inteiro dentro da sua reflexão interior, você não consegue externar nenhuma única palavra. Gostaria que o senhor comentasse, por favor. Obrigada. Rosângela, que bom. Você deve ter feito, então, o laboratório de leitura com a Maria Silvia e o Licurgo? Ou foi comigo mesmo? Não, foi com você e tinha um professor espanhol, que eu não lembro o nome Rafael Ruiz. Isso, Rafael Ortiz, isso. Tá bom, legal. Muito bom, Rosângela. Fico muito feliz de te encontrar aqui, né? Nesse espaço. E acho que o que você está falando é muito interessante. E acho que essa pobreza, né? Essa pobreza da escrita que a gente está observando hoje, né? Reflete muito uma pobreza interior, né? Que está ligado fundamentalmente a uma que a gente chama assim de pobreza de espírito, né? E isso eu acho que está muito ligado justamente a essa carência de repertório, né? Carência de repertório, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto do ponto de vista da forma. Né? Então, assim, as pessoas estão se expressando mal, né? Estão escrevendo mal, porque estão lendo mal. Quando eu digo estão lendo mal, significa o seguinte, ou não estão lendo nada, ou está lendo algo que não contribui em nada. Eu gosto muito nesse aspecto, me lembro de um conto da Virginia Woolf, chama-se Uma Sociedade, em que era um grupo de mulheres que se encontravam para conversar e assim por diante, e tinha uma delas, uma personagem, a história é meio surreal assim, porque uma das personagens, ela começa a chorar numa dessas reuniões, e elas perguntam assim, mas por que você está chorando e tal, tal? E ela falou, aí a outra comenta assim, já sei, é porque o pai dela morreu e deixou uma herança para ela, mas ela só pode ter acesso a essa herança depois que ela tiver lido todos os livros da Biblioteca de Londres. Olha só que coisa absurda, né? Aí elas começam, ai, coitadinha, coitadinha. E aí ela fala assim, não, gente, o problema não é ler todos os livros da Biblioteca de Londres. Até aí tudo bem, meu pai é meio doido, mas tá valendo. O problema é que eu estou descobrindo que a grande maioria desses livros, são ruins. Isso que é terrível, né? Então, assim, livros, tem muitos por aí, né? Coisas escritas, tem muitas por aí. Infelizmente, a maior parte delas são muito ruins. Então, a gente tem que saber, o nosso tempo de vida é muito curto, a gente tem que saber como selecionar aquilo que é bom e aquilo que, de fato, pode nos ajudar. Primeiro, a entender o que é o humano. Segundo, a entender a nós mesmos. E terceiro, a nos ajudar a formar na maneira da gente pensar e na maneira da gente falar e na maneira da gente escrever. Né? A gente observa claramente que as pessoas que leem coisas boas, que leem bons livros, como dizia agora o velho Alfredo aqui do Walter Hugo Mãe, né? São pessoas que conseguem pensar melhor e são pessoas que escrevem melhor também. Então, nesse sentido, além de todo esse aspecto terapêutico que a literatura traz, ela tem um aspecto formativo até do ponto de vista da expressão, da comunicação, fundamental. Por isso que eu insisto tanto nos clássicos, né? Porque aí não tem erro, tá bom? Maravilha. Legal te ver, Rosângela, obrigado. Obrigado, Dante. Então, só para encerrar, doutora Maria Papi, por favor. Dante, em primeiro lugar, parabéns, parabéns, parabéns. Eu já sou uma fã, então já conheci seu trabalho há um tempo, já acompanho, e realmente essa palestra de hoje, ela só corroborou e só confirmou tudo que eu realmente imaginava de você, um ser humano está fazendo uma enorme diferença no mundo, porque eu acho que isso é o mais importante mesmo. É o legado que a gente está deixando, é o legado que a gente está colocando. E eu não sei se você lembra, uma vez eu comentei com você que eu, como procuradora pública, assim, não sei nem de onde eu tirei isso na época, eu criei um círculo de leitura para crianças pequenas, crianças que estavam sendo violentadas e abusadas lá no município que eu trabalhava, e isso acabou não indo muito para frente por conta de política, né? Por conta de política, eu vi até o Erasmo falando
sobre o Ministério da Educação e tal. E lembro que, na época, isso foi muito complicado até para eu estar desenvolvendo, por questões políticas, né? Mas eu acho que o mundo mudou, graças a Deus, essa pandemia está trazendo tantas aberturas e tantas coisas assim, que a tua palestra de hoje está me incentivando a, de repente, dar uma retomada nisso e, de repente, fazer um pouquinho de diferença, a diferença que eu tentei fazer lá atrás, talvez eu faça agora na frente. Então, o momento aqui é de extrema gratidão. Gratidão, muito gratidão por você existir, gratidão pelo teu trabalho, gratidão pela inspiração que você está aí passando para a gente. Eu queria te fazer uma pergunta, uma colocação, sobre um livro que marcou muito a minha vida e você não chegou a fazer nenhum comentário. Não sei se você poderia falar alguma coisa sobre os 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Um beijo, obrigado. Maria, muito obrigado pelas suas colocações, né? Eu fico muito lisonjeado, muito feliz. Eu acho que isso vai muito... É o que a gente está buscando, né? É a nossa paixão e a nossa vocação, né? E é muito legal ver como é que isso repercute. E o meu papel é justamente isso, é ser um provocador, um despertador. Eu mesmo, acho que filho de uma esteses qualquer aí, que estou dentro desse processo mesmo de despertar. Então, eu fico muito feliz de ter esse retorno e tal. Com relação, nesse sentido, eu digo para você, vai em frente. E isso, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando ocupar esses espaços, enfrentando as limitações sociais, políticas, econômicas que a gente encontra, mas é justamente forçando, sendo perseverante, que a gente vai vencendo, vai fazendo a diferença aí. Com relação aos 100 anos de solidão, eu trabalhei recentemente 100 anos de solidão no laboratório de leitura lá na Casa Arca. É um livro maravilhoso, é um livro fantástico, acho que é um dos pontos mais altos da literatura latino-americana. Gabriel Garcia Marques é um gênio, né? E eu acho que a ideia principal desse livro, se é que eu posso chamar assim, é algo que eu acho que é muito importante para nós hoje, que é a questão daquilo que eu chamo das maldições familiares. Isso, Maldições familiares, E o quanto é importante, né, a gente tomar consciência para que a gente não repita, porque a história é uma repetição não só de nomes, mas de gestos e de atitudes, né, de comportamentos que são reincidentes e que entram dentro de um círculo vicioso, né? Naquela ideia da Ouroboros, né? Da serpente que come a cauda, né? A serpente que come a cauda e tal, e a necessidade de libertação, né? Eu acho que isso o círculo vicioso é um círculo patológico, né? Que se manifesta muitas vezes do ponto de vista dos sintomas que a gente apresenta, não só do ponto de vista individual, mas também social, cultural, e dentro das famílias também. Então, qual é a única maneira da gente romper com esse círculo, né? Da gente pular fora dele e possibilitar com que a gente abra um espaço de liberdade, um espaço de felicidade, de progressão, de humanização, através da consciência, né? Isso. E qual é uma das maneiras da gente despertar a consciência? Através da leitura. Eu tive uma experiência muito legal com 100 anos de solidão, de pessoas que nas suas histórias de convivência, que é como a gente fecha os encontros do laboratório de leitura, falaram o quanto a leitura e a discussão deste livro possibilitou a tomada de consciência de situações que essas pessoas vinham tomando, né? Inclusive alguém lembrava daquela música do Belchior, tão assim, super famosa na voz da Elis Regina, como nossos pais, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais, né? E como é importante a gente tomar consciência disso para a gente preservar aquilo que os nossos pais nos herdaram de bom e fugir daquilo que eles nos herdaram de mal, né? Então, assim, romper com as maldições e reproduzir as bênçãos, digamos assim. Né? Então, eu acho que esse livro... Honrar o que foi de bom, honrar o bom e liberar em gratidão o que pesou, né?
do que pessoas. Exatamente. Eu acho que esse livro ele tem esse grande poder dessa tomada de consciência, né, desses círculos viciosos que a gente se encontra e o quanto é importante a gente romper com eles. É isso. Obrigado, Maria. Muito bem. Beijo. Maravilha. Obrigado. Maravilha. Hoje foi uma manhã extraordinária. Quem quiser ainda compartilhar com o Dante, se inscreva nos laboratórios de leitura. O Dante sempre me convidou, eu sempre tive meio atrapalhado e recentemente eu resolvi fazer, até o tema me chamou muita atenção, que era discutir o livro do Êxodo numa perspectiva diferente, né? E assim, foi extremamente rico a participação e essa experiência, né, de cada pessoa ter uma visão diferente do livro, né? Fantástico. Então, fica o convite. Depois eu vou compartilhar com vocês os dados do Dante. Já tem aí, mas eu reforço. Participem dos laboratórios de leituras, que eles são simplesmente fantásticos. Dante, a nossa gratidão a você pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo seu compartilhamento. Eu particularmente estou muito feliz. E só, então, para encerrar, tem 2 momentos, né? A Sara vai mostrar o nosso próximo evento e aí depois tem uma foto que a Sara também conduz aí. Raimundo, eu posso fazer uma última colocação 30 rápida? segundos. Tá, rápido. Esses laboratórios, eu não consigo sair daqui, gente, e pensar a coisa. Ronaldo, leve o print da tela. Você vai arrumar um problema hoje, hein, Ronaldo? Eu não quero ser culpado, hein? Eu não quero ser culpado. Depois eu vou te ligar para perguntar como é que eu faço para reatar meu casamento. Mas... Leve o print da tela, Ronaldo. Tem um livro do Tolstói que chama-se Felicidade Conjugal. Já vai lendo, já vai lendo. Tá bom. Bom, esses laboratórios de leitura... pela questão do momento, né, e pelo interesse. Eu estou no Rio, Crioulo Baile em Fortaleza, Erasmo também lá fora. Você faz algum tipo de trabalho desse laboratório dessa maneira, remota, com live, com webinar? Atualmente, Ronaldo, totalmente online. Totalmente. Porque eu tenho um espaço, né, a Casa Arca, um espaço físico, onde eu tenho uma sala, aliás, muito acolhedora, muito gostosa e tal, onde as pessoas costumavam se reunir. Um pouco antes da pandemia, até por uma questão mesmo de exatamente, pessoas que fora de São Paulo, que queriam participar e não podiam, eu investi no equipamento. Eu tenho um equipamento muito interessante que possibilita com que a gente transmita as reuniões do laboratório com uma visão 360 graus, né? Então a pessoa é como se ela estivesse dentro da sala, né, do laboratório, então eu já estava mesclando participantes presenciais com participantes remotos. Quando veio a pandemia, ficaram todos os participantes remotos. E o mais interessante foi que, atualmente, nesse formato 100% remoto, eu nunca tive tanta procura como estou tendo agora. Inclusive, eu tive que, em vários momentos, desdobrar turmas, eu estou tendo que colocar pessoas em fila de espera, porque eu não tô dando conta da demanda, né? E que eu acho que é bastante sintomático do momento que a gente está vivendo, né? Mas, sim, hoje, atualmente, os laboratórios de leitura, tem gente que, por exemplo, ontem mesmo tivemos um encontro do laboratório, quinta-feira, em que eu tinha pessoas participando desde de Columbus, Ohio, Miami, Goiânia, Natal, Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul, enfim. Então, assim, isso está sendo extraordinário. Isso está sendo extraordinário e traz uma riqueza muito grande. E mesmo depois, quando a gente voltar a possibilidade de fazer os encontros presenciais, nós vamos manter um número X de vagas para participantes remotos. Maravilha, obrigado. Vou me inscrever e vou divulgar para um monte de gente aqui que vai adorar. Legal, forte abraço. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado você. Josimar, vou te ligar, hein? Olá, Sara. Então, no próximo sábado, a gente volta para questões meramente técnicas, né? Nós vamos trabalhar
a questão de custos operacionais na saúde. Ulisses, ele esteve conosco, eu acho que ele deve ter saído já, mas o Ulisses vai nos conduzir a essa nova experiência. E aí, então, para encerrar, Sara. Certo, vamos terminar nossa manhã, como sempre, animados, arrumando o cabelo, preparando a pose, para a gente poder registrar esse momento, né? Preparados para a foto? Vai levar para a namorada. Verdade. Verdade. Deixa o Dante se despedir, que eu acho importante. Gente, muito obrigado a todos. Foi uma delícia estar aqui hoje com vocês. O papo muito gostoso, muito bom. Vocês todos muito animados aí. E foi uma grande satisfação estar com vocês aqui. Eu agradeço mais uma vez ao Raimundo o convite, a oportunidade. E espero revê-los em breve, num dos ciclos do Laboratório de Leitura, por exemplo. Né? Então fica aí o convite. É só vocês entrarem no site da Casa Arca, casaarca.com.br. E aí tem lá a programação toda dos cursos até o final deste ano. A gente sempre põe uma programação semestral, tá bom? Tá bom, gratidão. Beleza, um abraço, Dante. Obrigado. Gratidão. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Vamos lá? 1, 2, 3 Vamos lá. Prontinho, gente. Muito obrigada. Obrigado a todos. Professor Dante, maravilhoso. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom, parabéns. Obrigado, um abraço a todos.